Olá! Nos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Jó, a gente não encontra, sabe, respostas fáceis. O que encontramos é algo muito mais profundo. A voz crua, a voz real de um homem quebrado que está ali, confrontando a soberania de Deus. Vamos mergulhar juntos então nesta análise da angústia humana diante do poder divino. O que a gente ouve aqui é bem diferente dos discursos teóricos dos amigos de Jó. Aqui ecoa uma alma em agonia. Não é um debate abstrato, sabe? É o lamento de Jó, um homem que foi declarado íntegro, mas que agora se vê diante de um Deus cuja magnitude parece esmagar a própria noção de justiça. Então, a gente começa pelo capítulo 9. Jó responde, mas não exatamente para se defender. A intenção dele é outra. É demonstrar a assustadora impossibilidade de um mortal, o ser humano, contender judicialmente com o seu próprio Criador. Jó começa com uma concessão, mas que na verdade é a base de todo o seu argumento. Ele não nega a justiça de Deus, de forma alguma. O que ele afirma é a distância intransponível entre a perfeição divina e a fragilidade humana. É o reconhecimento de um abismo existencial, jurídico até. E a prova dessa distância toda, ela se manifesta no poder bruto de Deus. Veja bem, Jó não descreve um poder abstrato, ele detalha uma força cósmica, uma força que reordena a própria criação. Diante de um ser que move montanhas e sela estrelas, o que é o apelo de um homem? A força de Deus torna qualquer debate legal simplesmente impossível. Essa percepção de Jó aqui é absolutamente crucial. Deus não é apenas poderoso, ele é imperceptível. Sua presença transcende os nossos sentidos. Ele age de forma invisível, incompreensível, e isso, claro, aprofunda ainda mais a angústia de Jó. Afinal, como é que se pode dialogar ou se defender de alguém que não se pode ver nem sentir? E aqui a gente chega no clímax do desespero de Jó. A questão não é mais de culpa ou inocência. Ele chega à conclusão de que, mesmo se ele fosse perfeitamente justo, ele não teria direito a uma defesa. A única atitude possível diante de tal soberania não é a argumentação, mas a súplica. A súplica por misericórdia. Pois bem, toda essa argumentação teológica do capítulo 9 nos conduz ao capítulo 10, onde o tom muda drasticamente. O discurso dá lugar ao lamento pessoal. Jó para de falar sobre Deus e começa a falar diretamente com Deus, em um dos clamores mais crus e diretos de toda a Escritura. A primeira pergunta vai direto ao coração da questão. Jó não quer mais entender a justiça divina em termos abstratos. Ele implora por um motivo pessoal, uma razão específica para sua dor. É a busca desesperada por algum sentido no meio do caos que virou seu sofrimento. Jó avança nesse interrogatório, agora questionando a própria natureza do Criador. Como pode aquele que teceu o universo com perfeição encontrar algum prazer, algum deleite em oprimir a sua própria criação? É uma pergunta audaciosa, que desafia qualquer teologia simplista de causa e efeito. Aqui, Jó confronta a própria perspectiva divina. Ele aponta para uma desproporção gritante, porque um ser eterno, para quem milênios são como um sopro, parece tão obcecado em investigar as supostas falhas de uma vida humana que é tão breve, tão efêmera. E este é o paradoxo que rasga a alma de Jó. O mesmo Criador íntimo que o formou com todo o cuidado é o mesmo que agora o desfaz. A intimidade da criação torna a dor dessa aparente destruição ainda mais pessoal, ainda mais incompreensível. E após essa vulnerabilidade extrema do lamento de Jó, uma nova voz entra em cena. Mas é uma voz dura, impaciente e repleta de certezas teológicas. É a voz de Sofar. Nesse terceiro momento da nossa análise, a gente testemunha a intervenção de Sofar. E ele não oferece consolo. Pelo contrário, ele traz uma repreensão severa. Ele representa uma teologia rígida que, para defender a honra de Deus, acaba atacando aquele que sofre. Sofar começa logo de cara desqualificando a dor de Jó. O profundo lamento existencial é imediatamente reduzido a tagarela-se. Para ele, a complexidade do sofrimento de Jó é só o ruído de um homem que fala demais e que, portanto, só pode estar em pecado. O argumento de Sofar se baseia nesse contraste absoluto. De um lado, a sabedoria humana, que ele vê como vaidade, presunção. Do outro, a sabedoria de Deus,
perfeita e inescrutável. Portanto, qualquer questionamento como o de Jó não é visto como uma busca sincera, mas como um ato de pura arrogância. O ponto central da teologia de Sofer se resume a isso: uma fórmula simples. Sofrimento é resultado de pecado. A solução? Arrependimento. Se Jó simplesmente confessar essa sua iniquidade oculta, Deus o restaurará. É uma visão que ignora completamente a integridade de Jó e a profundidade de todo o seu dilema. A nossa análise se encerra com essa promessa condicional de Sofer. Uma esperança oferecida, sim, mas sob a condição de uma culpa que já foi presumida. A tensão entre a experiência do sofrimento e a defesa de uma justiça divina simplista, ela permanece. E nos convida a refletir. Como é que a fé lida com as perguntas que não têm respostas fáceis? Nós agradecemos a sua atenção nesta exposição. Somos da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um lugar de acolhimento e de reflexão onde a profundidade das Escrituras encontra as questões da nossa vida. Para a gente continuar essa conversa, inscreva-se aqui em nosso canal. Se esta análise provocou sua reflexão, deixe a sua curtida para nos apoiar. E, claro, nos comentários, compartilhe os seus pensamentos sobre este diálogo tão atemporal entre a soberania divina e a angústia humana.